Marina Santos nunca imaginou que o dia mais feliz do filho se tornaria o início do seu pior pesadelo. Aos 63 anos, ela observava da janela da sua casa em Belo Horizonte quando o telefone tocou. Era sexta-feira, 13 de dezembro, exatamente 3 horas depois da cerimônia de casamento de João com Larissa. Dona Marina? Aqui é do Banco do Brasil. Precisamos confirmar uma transferência de R$ 300 mil da sua conta poupança. O aparelho escorregou das mãos trêmulas. R$ 300 mil. Toda a sua pensão acumulada de 15 anos como professora aposentada. O dinheiro que guardara para emergências médicas, que representava sua única segurança na velhice. Deve haver algum engano, sussurrou, sentindo o coração acelerar perigosamente. Eu não autorizei transferência alguma. Senhora, segundo nossos registros, a autorização foi feita através do aplicativo móvel às 14h30, utilizando sua senha pessoal. O destino é uma conta corrente em nome de Larissa Ferreira Santos. Ela foi incluída como beneficiária autorizada ontem, véspera do casamento. Marina sentiu o mundo girar. Larissa Ferreira Santos. Sua nora acabara de adotar o sobrenome da família e, aparentemente, muito mais do que isso. Mas como? Quando? Ela jamais compartilhara suas senhas bancárias com ninguém, nem mesmo com João. Preciso ir até a agência imediatamente? Disse, tentando manter a voz firme enquanto procurava as chaves com dedos que tremiam incontrolavelmente. Dona Marina, a agência está fechada. É final de semana. Mas posso adiantar que todos os procedimentos de segurança foram seguidos. A transferência foi confirmada através do aplicativo instalado no seu celular. Aplicativo? Marina olhou para o telefone antigo na mesa. Ela não tinha smartphone, nunca havia baixado aplicativo algum. Usava apenas o Internet Banking no computador velho, e mesmo assim, com a ajuda do João, para transações maiores. Correu até o quarto e revirou a gaveta onde guardava os documentos bancários. Tudo estava em ordem, mas então encontrou algo que fez seu sangue congelar. Um smartphone que ela nunca havia visto, escondido debaixo dos extratos antigos. A tela ainda estava morna. Meu Deus do céu! Murmurou, ligando o aparelho com mãos que mal conseguiam segurar o dispositivo. O telefone se abriu diretamente no aplicativo do banco, já logado em sua conta. Histórico de transferências mostrava movimentações que ela jamais autorizara. Pequenas quantias nos últimos meses, como se alguém estivesse testando, preparando terreno para o golpe final. O telefone tocou novamente. João? Mãe? Como foi a lua de mel da senhora aí em casa? A voz dele chegava alegre, despreocupada. Ao fundo, Marina podia ouvir risadas e música. A festa continuava. João, preciso falar com você urgentemente. Sua esposa. Mãe, a Larissa está aqui do meu lado. Quer falar com ela? Antes que Marina pudesse responder, ouviu a voz doce e melodiosa da nora. Oi, Dona Marina. Obrigada por tudo. A senhora é uma sogra maravilhosa. Larissa, meu dinheiro. Minha conta. Marina mal conseguia formar as palavras. A realidade do que havia acontecido ainda não havia sido completamente processada pelo seu cérebro em choque. Nossa, Dona Marina, a senhora está bem? Sua voz está estranha. A preocupação na voz de Larissa parecia genuína. Por um momento, Marina duvidou de si mesma. Seria possível que houvesse uma explicação inocente? Talvez algum erro do banco? Alguma confusão com documentos do casamento? Posso ir aí conversar com vocês? Claro! Estamos no salão ainda, mas podemos nos encontrar em casa daqui a umas 2 horas. João quer muito que a senhora veja as fotos. Marina desligou o telefone e se sentou pesadamente na cama. 2 horas. Tempo suficiente para tentar entender o que estava acontecendo, ou para que as evidências desaparecessem completamente. Voltou a examinar o smartphone misterioso. As transferências começaram há 6 meses, exatamente quando Larissa havia se mudado para o bairro, alegando querer ficar perto da família do noivo. Pequenas quantias primeiro, R$ 100, depois 200, 500, sempre em dias que Marina visitava o médico ou saía para fazer compras, como se alguém observasse sua rotina. O estômago embrulhou quando encontrou fotos no aparelho.
Imagens da sua casa tiradas de dentro. Sua mesa de jantar, sua cama, sua gaveta de documentos. Alguém havia estado ali, fotografando seus pertences, estudando seus hábitos. Na última foto, via-se claramente a agenda onde Marina anotava compromissos médicos e atividades sociais. Cada saída sua havia sido monitorada, cada ausência de casa aproveitada para... Para quê? Para instalar equipamentos de espionagem? Para copiar documentos? O telefone vibrou com uma mensagem de texto. Dona Marina, é a Larissa. Esqueci de avisar que precisei pegar emprestado uns documentos seus ontem para resolver umas burocracias do casamento no cartório. Devolvo amanhã, tá? Bios. Documentos? Quais documentos? Marina correu novamente até a gaveta. Seus papéis pareciam estar todos lá, mas então percebeu. Alguém havia feito cópias. As folhas estavam ligeiramente fora de ordem, e havia uma leve marca de grampo onde antes não existia. Cópias de documentos, acesso à casa, conhecimento da rotina, um smartphone configurado em seu nome, e agora, R$300 mil desaparecidos no dia do casamento. Marina sentou-se novamente, sentindo ondas de náusea. Não podia mais negar a realidade terrível que se desenhava à sua frente. Sua nora não era quem aparentava ser. O casamento talvez fosse parte de um plano muito maior, muito mais sinistro. Mas quanto maior era esse plano? E por quanto tempo Larissa vinha preparando esse golpe? Mais importante ainda, João sabia de alguma coisa ou também era uma vítima? O smartphone vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem de um número desconhecido. Bem-vinda à família, vovó. Espero que tenha gostado da nossa surpresa de casamento. Marina releu a mensagem 5 vezes antes de aceitar que não estava imaginando coisas. Vovó? Larissa nunca a havia chamado assim. Na verdade, sempre insistiu em tratá-la de Dona Marina, com uma formalidade que na época parecera respeitosa, mas agora soava calculada e distante. Suas pernas falharam quando tentou se levantar. O mundo parecia ter perdido a solidez. Segurou-se na cômoda e forçou-se a respirar fundo. Não podia entrar em pânico. Precisava pensar, planejar, entender a extensão do que estava enfrentando. Correu até o computador e acessou sua conta bancária pelo Internet Banking. A tela carregou lentamente e quando finalmente apareceu o extrato, Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Saldo atual: R$87,15. 15 anos de economia desaparecidos em uma tarde. O telefone tocou novamente. Número desconhecido. Alô? Dona Marina? Aqui é Dr. Carlos Oliveira, do Hospital das Clínicas. A senhora marcou consulta comigo para segunda-feira, lembra? Sobre os exames do coração? Marina havia se esquecido completamente. Os exames. O cardiologista havia pedido uma bateria de testes depois que ela começou a sentir dores no peito e falta de ar. O plano de saúde cobriria parte dos custos, mas ainda assim precisaria de pelo menos R$5 mil para os procedimentos mais especializados. R$5 mil que ela não tinha mais. Doutor, preciso remarcar. Surgiu um problema financeiro. Dona Marina, pelos sintomas que a senhora relatou na última consulta, não podemos adiar muito. Aquelas dores no peito, especialmente durante o sono, podem indicar algo sério. Dores no peito durante o sono. Marina havia esquecido de mencionar isso a João. Nas últimas semanas, acordava frequentemente com uma sensação de aperto no peito, como se alguém estivesse pressionando seu coração com as mãos. Atribuíra ao estresse do casamento, a correria dos preparativos. Doutor, posso ligar de volta? Preciso resolver algumas questões primeiro. Desligou o telefone e se deu conta de algo perturbador. As dores no peito haviam começado exatamente quando Larissa se mudou para perto, 6 meses atrás. Coincidência? Ou havia algo mais sinistro por trás dos seus problemas de saúde? Lembrou-se então das refeições. Larissa havia insistido em cozinhar para ela pelo menos 3 vezes por semana, sempre trazendo pratos elaborados, temperados com receitas especiais da família. Marina elogiava o cuidado da futura nora, tocada pela atenção. Mas agora, uma memória específica a fez gelar.
Larissa sempre insistia para que Marina comesse tudo, observando-a atentamente durante as refeições. E sempre perguntava sobre como ela havia se sentido depois, se havia dormido bem, se o coração estava comportadinho. Como ela podia saber sobre os problemas cardíacos se Marina não havia comentado com ninguém? Correu até a cozinha e abriu a geladeira. Lá estava um Tupperware com feijoada que Larissa havia trazido na quarta-feira. Para a senhora não passar trabalho antes do casamento, havia dito com aquele sorriso doce e carinhoso. Marina cheirou a comida. Tinha um aroma diferente, ligeiramente amargo por baixo do tempero. Pegou uma colher e experimentou uma pequena quantidade. O sabor era bom, mas havia algo metálico. Ou era impressão sua? Guardou uma amostra da feijoada em um potinho separado. Se suas suspeitas estivessem corretas, precisaria de evidências. O telefone tocou mais uma vez. João novamente. Mãe, chegamos em casa. A senhora vem pra cá ou prefere que a gente vá aí? Marina olhou ao redor da sua casa. De repente, nada parecia seguro. Se Larissa havia conseguido instalar um smartphone sem que ela percebesse, o que mais poderia ter feito? Câmeras? Dispositivos de escuta? Prefiro ir aí, filho. Já estou saindo. Ótimo! A Larissa está doida para mostrar uma surpresa que preparou para a senhora. Uma surpresa? Marina sentiu o estômago embrulhar novamente. Enquanto se arrumava para sair, não conseguia parar de pensar. Larissa havia aparecido na vida de João de forma quase mágica. Uma mulher bonita, inteligente, aparentemente apaixonada, que havia se interessado por um rapaz simples como seu filho. Na época, Marina se sentira até culpada por questionar a sorte dele. Agora entendia que não havia sido sorte, havia sido cálculo. Mas por que João? Por que ela? Uma professora aposentada com uma pensão modesta não parecia um alvo tão atrativo para um golpe desse porte. A menos que não fosse sobre o dinheiro em si. Marina parou de escovar os cabelos, olhando fixamente para o espelho. E se o objetivo final não fosse roubar sua pensão? E se fosse algo muito pior? Lembrou-se da conversa casual que tiveram semana passada, quando Larissa perguntou sobre o testamento de Marina, sobre como estava organizada a herança. Só curiosidade mesmo, dona Marina. É que minha avó faleceu no ano passado e deixou uma bagunça terrível nos papéis. Não queremos que isso aconteça com a nossa família. Nossa família. Como se já fizesse parte dela há anos. Marina havia ingenuamente explicado que deixaria tudo para João, incluindo a casa e uma pequena apólice de seguro de vida que valia R$ 50.000. Não é muito, mas é tudo que tenho para dar para o meu filho. R$ 50.000. Mais 300 mil da pensão. Mais o valor da casa, que havia se valorizado muito nos últimos anos com o desenvolvimento do bairro. De repente, Marina valia muito mais morta do que viva. O pensamento a atingiu como um raio. Ela não estava lidando apenas com uma golpista que havia roubado sua pensão. Estava lidando com alguém que talvez tivesse planos muito mais definitivos para ela. As dores no peito. A comida temperada especialmente. O interesse súbito pelo testamento. O monitoramento da sua rotina médica. Marina correu até o banheiro e vomitou violentamente. Quando conseguiu se recuperar, olhou para o próprio reflexo no espelho e viu uma mulher assustada, vulnerável, sozinha. Mas também viu determinação. Se Larissa achava que ela ia morrer calada e facilmente, estava muito enganada. Marina havia enfrentado 30 anos de sala de aula, lidado com adolescentes rebeldes, sobrevivido à morte do marido e criado João sozinha. Não seria uma golpista esperta que ia derrotá-la sem luta. Marina chegou à casa de João com o coração batendo descompassado, mas forçou-se a manter a expressão calma. A residência simples em Nova Lima, que o filho havia comprado com muito sacrifício, agora parecia um território hostil. Larissa abriu a porta com um sorriso radiante, ainda vestindo um conjunto mais casual, mas que realçava sua beleza natural. Dona Marina, entre, entre! João está terminando de guardar as lembranças do casamento. Marina observou atentamente a nora. Larissa tinha 28 anos, cabelos castanhos ondulados, pele clara e olhos verdes, que pareciam brilhar com inteligência. Era realmente bonita.
E mais importante, sabia usar essa beleza como uma ferramenta. Cada gesto parecia calculado para inspirar confiança e afeição. Sente aqui no sofá, vou fazer um cafezinho especial para comemorar. Café especial. Marina sentiu um arrepio na espinha. Obrigada, querida, mas acabei de tomar. Prefiro conversar mesmo. Larissa inclinou ligeiramente a cabeça, e por uma fração de segundo, Marina viu algo frio passar pelos olhos verdes. Mas foi tão rápido que ela duvidou se havia imaginado. João apareceu carregando uma caixa de fotos, o rosto ainda iluminado pela felicidade do dia. Marina sentiu o peito apertar ao ver o filho tão radiante, completamente alheio ao perigo que o cercava. Mãe, olha só estas fotos! A Larissa ficou linda, não ficou? Marina forçou um sorriso enquanto folheava as fotografias. Em todas elas, Larissa parecia perfeita, como se fosse uma modelo posando para uma revista. Mas havia algo perturbador nas imagens. Em várias fotos, enquanto João sorria despreocupadamente para a câmera, Larissa olhava diretamente para Marina com uma expressão que ela não conseguia decifrar. João, preciso conversar com vocês sobre uma questão importante. Marina começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Hoje recebi uma ligação estranha do banco. Larissa se sentou imediatamente ao lado do marido, entrelaçando o braço no dele num gesto que parecia protetor, mas que Marina interpretou como possessivo. Que tipo de ligação, mãe? Marina contou sobre a transferência, observando atentamente as reações dos dois. João ficou visivelmente chocado, mas Larissa manteve uma expressão de preocupação perfeita, mas suas mãos tremeram levemente quando alcançou o copo d'água na mesa. Nossa Senhora, 300 mil reais? Mãe, isso deve ser golpe. Esses bandidos são cada vez mais espertos. Pois é, João, mas o estranho é que usaram o nome da Larissa na transferência. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu eterno. Larissa foi a primeira a falar, sua voz soando genuinamente indignada. Como assim usaram meu nome? Isso é absurdo! Dona Marina, precisamos ir à delegacia imediatamente. Alguém está usando minha identidade. A performance era convincente. Se Marina não tivesse encontrado o smartphone escondido, se não tivesse visto as fotos da sua casa, talvez acreditasse. Larissa, querida, você pode me explicar como alguém conseguiria incluir você como beneficiária na minha conta sem que eu soubesse? Pela primeira vez, Larissa hesitou. Foi apenas por um segundo, mas Marina captou. Eu não faço ideia, dona Marina. Talvez tenham falsificado minha assinatura? Ou clonado meus documentos? Hoje em dia, qualquer coisa é possível. João se levantou, visivelmente agitado. Larissa tem razão, mãe. Precisamos denunciar isso imediatamente. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Espera, filho. Marina colocou a mão no braço dele. Antes disso, preciso entender algumas coisas. Larissa, você se lembra de quando exatamente foi incluída como beneficiária na minha conta? Dona Marina, eu nunca pedi para ser incluída em conta nenhuma. Isso deve ter sido feito pelos criminosos. Marina abriu a bolsa e retirou o smartphone que encontrara escondido. O aparelho pousou na mesa de centro com um som seco que ecoou no silêncio súbito da sala. E este telefone? Você pode me explicar por que estava escondido na minha gaveta de documentos? A mudança na expressão de Larissa foi sutil, mas inconfundível. A máscara de inocência deslizou ligeiramente, revelando algo mais calculista por baixo. Eu nunca vi esse telefone na minha vida. João pegou o aparelho, ligou e imediatamente viu a tela do aplicativo bancário. Mãe, este é o aplicativo do seu banco. Como chegou na sua casa? Marina observava Larissa atentamente. A jovem havia cruzado as pernas e entrelaçado os dedos de uma forma que parecia casual, mas que na verdade era uma posição defensiva clássica. João, talvez devêssemos conversar em particular primeiro. Larissa sugeriu com voz doce. Sua mãe passou por um trauma hoje. Às vezes, quando as pessoas idosas ficam em choque, podem ficar confusas. Pessoas idosas. Confusas. Marina sentiu o sangue ferver. Era assim que Larissa pretendia desacreditá-la? Usando a idade como arma? Larissa, tenho 63 anos, não 93.
Minha mente está perfeitamente clara. Claro, dona Marina, eu não quis dizer isso. É que às vezes, quando passamos por situações de estresse, João estava olhando entre as duas mulheres, claramente perdido. Gente, vamos com calma. Tenho certeza de que existe uma explicação para tudo isso. Marina decidiu que era hora de jogar mais uma carta. Larissa, você se lembra das refeições que preparou para mim nas últimas semanas? Claro! Fiz questão de cozinhar para a senhora algumas vezes. Por quê? Você sempre perguntava como eu me sentia depois de comer. Especificamente sobre o coração. Larissa piscou várias vezes seguidas. Eu só queria ter certeza de que a comida não estava pesada demais. A senhora mencionou uma vez que às vezes sentia o peito apertado. Não, Larissa, eu nunca mencionei problemas cardíacos para ninguém, nem para o João. João se virou para a esposa com uma expressão de surpresa crescente. Larissa, como você sabia dos problemas de coração da minha mãe? Marina viu o momento exato em que Larissa percebeu que havia se traído. Os olhos verdes se estreitaram quase imperceptivelmente, e quando ela sorriu novamente, o sorriso não chegou aos olhos. Deve ter sido intuição feminina, disse com uma risada forçada. Ou talvez o João tenha comentado e eu nem lembre. João? Marina disse calmamente. Você sabia dos meus problemas cardíacos? Não, mãe. Você nunca me contou nada sobre o coração. O silêncio na sala ficou denso e constrangedor. Marina podia quase ver as engrenagens funcionando na cabeça de Larissa, procurando uma saída, uma explicação plausível. Mas já era tarde demais. A máscara havia caído o suficiente para que pelo menos dúvidas começassem a se formar na mente de João. E Marina tinha certeza de que as revelações estavam apenas começando. Larissa, a voz de João saiu mais séria do que Marina já havia ouvido em anos. Preciso entender uma coisa. Como você sabia sobre os problemas cardíacos da minha mãe? Larissa se levantou do sofá com um movimento fluido, caminhando até a janela. Marina percebeu que era uma tática para ganhar tempo e reorganizar os pensamentos. João, amor, você está criando uma tempestade em copo d'água. Sua mãe passou por um trauma hoje, foi vítima de um golpe terrível e agora está vendo conspiração em tudo. Responde minha pergunta, Larissa. A firmeza na voz do filho surpreendeu Marina. João sempre fora um rapaz doce, evitava conflitos, mas aparentemente havia limites que não podiam ser ultrapassados. Larissa se virou, e desta vez não havia sorriso algum no seu rosto. A transformação foi tão abrupta que Marina sentiu um calafrio subir pela espinha. Está bem. Quer saber a verdade? Sua mãe tem estado muito estressada ultimamente. Eu notei que ela às vezes colocava a mão no peito, respirava com dificuldade. Não era preciso ser médica para perceber. Quando você observou isso? Marina perguntou. Nas várias vezes que estive na sua casa, é claro. Marina franziu a testa. Larissa, você esteve na minha casa exatamente 3 vezes nos últimos 6 meses, sempre com o João presente. Não, dona Marina. Estive lá outras vezes também. João se levantou bruscamente. Como assim outras vezes? Larissa, quando você foi na casa da minha mãe sem mim? Larissa percebeu que havia cometido outro erro. Seus olhos se moveram rapidamente entre Marina e João, como um animal encurralado procurando uma rota de fuga. Algumas vezes passei lá para ver se ela estava precisando de alguma coisa. Não achei necessário mencionar porque foram visitas rápidas. Marina se levantou também, sentindo uma força estranha percorrendo seu corpo. Era como se a raiva estivesse queimando o medo e a confusão. Larissa, eu trabalho meio período na biblioteca comunitária todas as terças e quintas de manhã. Faço compras às quartas de tarde. Vou ao médico às sextas. Você conhece minha rotina melhor do que eu imaginava? O rosto de Larissa endureceu completamente. A mulher doce e carinhosa havia desaparecido, substituída por alguém frio e calculista. E daí? Observei sua rotina porque me preocupo com a senhora. Isso é crime? Observou minha rotina para saber quando minha casa estaria vazia, Marina disse, sua voz ganhando força. Para poder entrar e instalar equipamentos, fotografar meus documentos, planejar seu golpe.
João estava parado no meio da sala, olhando entre as duas como se não reconhecesse nenhuma delas. Larissa, ele disse lentamente. Você entrou na casa da minha mãe quando ela não estava? João, sua mãe está delirando! Responde a pergunta! O grito de João ecoou pela casa. Marina nunca havia visto o filho perder o controle assim. Larissa também pareceu surpresa com a explosão. Está bem. Está bem. Sim, entrei algumas vezes quando ela não estava. Mas era para ajudar. Para limpar, organizar, ver se estava tudo bem. E aproveitou para instalar este smartphone escondido? Marina mostrou o aparelho novamente. Larissa olhou para o telefone com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Havia algo ali. Não exatamente medo, mas talvez cálculo, como se estivesse avaliando opções. Esse telefone não é meu. Então de quem é? Como eu vou saber? Vocês que encontraram na sua casa? João pegou o aparelho e começou a mexer nele. Mãe, aqui tem fotos. Fotos de dentro da sua casa. Larissa empalideceu visivelmente. João continuou explorando o telefone. Aqui tem. Meu Deus do céu. Larissa, aqui tem mensagens suas. Impossível! João leu em voz alta. Missão cumprida. A velha não desconfia de nada. Pode dar prosseguimento à fase 2. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou no braço da poltrona. Missão cumprida. Fase 2. Larissa! João disse com uma voz que Marina não reconhecia. Para quem você mandou essa mensagem? João, eu posso explicar. Explica então. Larissa respirou fundo e pela primeira vez desde que Marina a conhecera, ela pareceu genuinamente vulnerável. Mas durou apenas 1 segundo antes que a máscara voltasse, diferente desta vez. Mais perigosa? Está bem. Vocês querem a verdade? Vou contar a verdade. Ela se sentou novamente, desta vez em uma cadeira que ficava de frente para ambos, como se estivesse assumindo o controle da situação. Sua mãe tem mais dinheiro do que conta para você, João. Muito mais. E ela é uma mulher egoísta que prefere deixar você passando dificuldade a compartilhar um pouco da riqueza que acumulou. Que riqueza? João perguntou genuinamente confuso. 300 mil reais em poupança, uma casa que vale pelo menos 200 mil, um seguro de vida de 50 mil. E ela nunca te ajudou quando você estava desempregado ano passado, lembra? Marina ficou chocada com a precisão das informações. Como você sabe sobre o seguro de vida? Larissa sorriu, mas era um sorriso sem calor algum. Porque diferente de vocês, eu faço minha lição de casa. Quando decidi me casar nessa família, pesquisei sobre vocês. Descobri que João é um otário que aceita viver de salário mínimo enquanto a mãe egoísta guarda uma fortuna. João ficou vermelho de raiva. A minha mãe não tem obrigação de me sustentar. Eu sou homem adulto. Que ingênuo, João. Sua mãe poderia ter te ajudado a comprar uma casa melhor, um carro novo, pagar seus estudos, mas preferiu guardar tudo para ela. Marina sentiu lágrimas de raiva nos olhos. Eu guardei esse dinheiro para emergências, para o caso de ficar doente, de precisar de cuidados especiais. Não é egoísmo, é prudência. Emergências que nunca chegam, enquanto seu filho vive apertado. Marina olhou para João, com medo de ver concordância nos olhos dele. Mas o que viu foi algo diferente. Decepção profunda, mas não com ela. Larissa, João disse lentamente. Mesmo se tudo isso fosse verdade, mesmo se minha mãe tivesse trilhões de reais, isso não te daria o direito de roubar. Eu não roubei. Eu redistribuí. Esse dinheiro agora vai ser usado para construir a nossa família, para dar aos nossos filhos o que sua mãe nunca deu a você. Marina sentiu uma onda de náusea. Nossos filhos? Larissa colocou a mão na barriga com um gesto teatral. Estou grávida, dona Marina. De 6 semanas. Seu neto ou neta está crescendo aqui dentro. João ficou paralisado. Grávida? Por que não me contou? Queria ser uma surpresa de casamento. Mas agora parece que vamos precisar acelerar nossos planos. Marina viu a armadilha se fechando. Um bebê tornaria tudo muito mais complicado. Larissa sabia exatamente como manipular a situação.
Mas havia algo na forma como ela disse acelerar nossos planos, que fez Marina perceber que o pior ainda estava por vir. Grávida. João repetiu a palavra como se fosse em uma língua estrangeira. Sua expressão estava dividida entre alegria, confusão e uma crescente suspeita que Marina podia ver se formando em seus olhos. Marina sentiu o mundo girando ao seu redor. Um bebê mudava tudo. Mesmo que conseguisse provar que Larissa havia roubado o dinheiro, mesmo que a levasse à justiça, agora havia uma criança inocente no meio da situação. Quando você descobriu? João perguntou. Na semana passada. Queria confirmar com o médico antes de te contar. Marina observou Larissa cuidadosamente. Havia algo na forma como ela respondia às perguntas sobre a gravidez que parecia ensaiado. Como se tivesse preparado essas respostas antecipadamente. Larissa, Marina disse devagar, você mencionou acelerar os planos. Que planos? Larissa se levantou novamente e foi até uma pasta que estava sobre o aparador. Marina não havia notado antes, mas agora via que havia vários documentos organizados ali. Bem, já que as cartas estão na mesa, vou mostrar tudo. Ela abriu a pasta e espalhou papéis sobre a mesa de centro. Marina reconheceu imediatamente. Eram cópias de todos os seus documentos pessoais, bancários, médicos e jurídicos. João, sua mãe tem problemas cardíacos sérios. Os exames médicos mostram que ela pode ter um infarto a qualquer momento. Marina gelou. Como você conseguiu meus exames médicos? O sistema de saúde brasileiro não é exatamente a prova de hackers, Larissa disse com um sorriso frio. Especialmente quando você tem os contatos certos. João pegou um dos papéis. Estes são exames da minha mãe? Como você conseguiu isso? João, amor. Trabalho com tecnologia da informação. Não é difícil acessar sistemas quando você sabe o que está fazendo. Trabalho com tecnologia da informação. Marina lembrou que Larissa sempre havia sido vaga sobre sua profissão, dizendo apenas que trabalhava com computadores. E o que exatamente você faz com tecnologia? Marina perguntou. Larissa a olhou diretamente nos olhos, e pela primeira vez desde que se conheceram, Marina viu quem ela realmente era. Não havia mais disfarce, não havia mais a jovem doce e carinhosa. Havia apenas frieza calculista. Fraudes digitais. Identidade, sistemas bancários, documentos. Sou muito boa no que faço. João se deixou cair no sofá como se tivesse levado um golpe físico. Você é. Você é criminosa? Sou profissional, Larissa corrigiu. E sua família foi um dos meus trabalhos mais fáceis. Marina sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes. Um trabalho? Claro. Você acha que foi coincidência eu conhecer o João? Mulheres como eu não frequentam os mesmos lugares que homens como ele normalmente. João estava olhando para a esposa como se a visse pela primeira vez. Você? Você planejou tudo isso? Desde o começo? Desde o primeiro dia. Pesquisei famílias com perfil adequado. Homem solteiro, ingênuo, com mãe viúva e patrimônio interessante. O João foi perfeito. Romântico demais. Carente demais. Desesperado demais para questionar por que uma mulher como eu se interessaria por ele. As palavras atingiram João como chicotadas. Marina viu o filho se encolher a cada frase, a dor se espalhando pelo seu rosto. Larissa, pare com isso, Marina disse. Você já conseguiu o que queria. Não precisa humilhá-lo também. Ah, mas eu não consegui tudo ainda, dona Marina. Larissa se aproximou da mesa e pegou outro documento. Marina reconheceu imediatamente. Era seu testamento. Veja, o problema é que R$300 mil é só o começo. A verdadeira fortuna vem depois que você morrer. Marina sentiu o coração acelerar perigosamente. Depois que eu morrer? A casa, o seguro de vida, outras economias que você deve ter escondido. No total, estamos falando de mais de R$500 mil. Dinheiro suficiente para eu começar uma nova vida. João se levantou bruscamente. Larissa, você está falando como se estivesse planejando matar minha mãe. Larissa riu, um som sem humor algum. Matar? Não, João, eu não preciso matar ninguém. Sua mãe já está morrendo sozinha.
Marina sentiu o mundo parar. Como assim? Larissa pegou outro papel da pasta. Seus exames mais recentes mostram envenenamento por arsênico. Lento, mas consistente. Em mais algumas semanas, você teria um colapso cardíaco natural. Uma mulher idosa, estressada, com histórico cardíaco? Ninguém questionaria. A realidade atingiu Marina como um tsunami. As refeições especiais, as dores no peito, a insistência para que ela comesse tudo. Você estava me envenenando, sussurrou. Estava. Durante meses. Pequenas doses, misturadas na comida que eu preparava com tanto carinho. João ficou de pé num salto, o rosto contorcido de horror e raiva. Você estava envenenando minha mãe? Estava tornando inevitável o que já ia acontecer de qualquer forma, João. Sua mãe é idosa, tem problemas cardíacos, está sozinha. Eu apenas acelerei o processo natural. Marina se levantou também, sentindo uma força que não sabia que possuía. Natural? Natural? Dona Marina, a senhora vive sozinha, não tem mais função reprodutiva, não contribui economicamente para a sociedade. Do ponto de vista evolutivo, já deveria ter morrido há anos. Marina nunca havia sentido tamanha raiva. Era como se um fogo tivesse se acendido dentro do seu peito, queimando o medo e a confusão. E o bebê? João perguntou com a voz quebrada. Você está realmente grávida? Larissa sorriu. Claro que não. Mas foi útil para garantir que você não me denunciasse imediatamente. Afinal, quem vai querer colocar a mãe do seu filho na cadeia? João começou a tremer, os punhos cerrados. Marina nunca o havia visto tão furioso. Você destruiu minha vida, destruiu minha família. Tudo mentira? Não tudo, João. A parte do sexo foi genuína. Você até que não é mal de cama? Marina viu João dar um passo em direção a Larissa, mas ela se afastou rapidamente, pegando algo da pasta que Marina não conseguiu ver direito. Eu não recomendaria fazer nada estúpido, João. Ainda tenho alguns trunfos na manga. Marina percebeu que Larissa estava segurando um pequeno frasco de vidro. O que é isso? Ela perguntou. Concentrado de arsênico. O suficiente para matar vocês dois em minutos, se eu jogar no sistema de ventilação desta casa. Marina entendeu que não estavam lidando apenas com uma golpista, estavam lidando com uma psicopata que havia planejado cada detalhe meticulosamente. E aparentemente o plano ainda não havia terminado. O pequeno frasco nas mãos de Larissa transformou completamente a dinâmica do confronto. Marina sentiu o medo voltando, mas desta vez era diferente. Não era mais o medo da vulnerabilidade, era o medo de uma presa que reconhece um predador verdadeiro. Larissa, João disse calmamente, embora Marina pudesse ver suas mãos tremendo. Guarde isso. Nós podemos resolver tudo numa boa. Você pega o dinheiro e vai embora. A gente não denuncia, não procura você, não? João. 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 Larissa balançou a cabeça como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Você realmente acha que é assim que isso funciona? Vocês já sabem demais. Vocês já me viram sem a máscara. Marina forçou-se a pensar racionalmente, apesar do terror que sentia. Larissa, se você nos matar, vai ter que explicar 2 mortes súbitas. Isso vai atrair atenção. Na verdade, não. Larissa disse, caminhando lentamente ao redor da sala, sempre mantendo distância segura dos dois. Vou explicar apenas uma morte súbita. A da senhora, Dona Marina. Marina sentiu o estômago embrulhar. E o João? O João vai me ajudar a explicar sua morte? Não é mesmo, amor? João olhou para ela com incredulidade total. Você está completamente louca se acha que eu vou te ajudar com qualquer coisa. Larissa parou de caminhar e olhou diretamente para ele. Vai sim. Porque se não ajudar, vou contar à polícia que foi você quem envenenou sua mãe. Tenho meses de evidências fabricadas que provam isso. Ninguém vai acreditar. Vão sim. Filho único, desesperado por dinheiro, cansado de cuidar de mãe idosa. Clássico caso de patricídio por ganância. Tenho e-mails forjados seus pesquisando sobre arsênico. Tenho registros de compra de veneno em seu nome. Tenho até gravações suas falando sobre como seria mais fácil se sua mãe morresse. João ficou pálido. Que gravações?
Eu nunca disse isso. Deepfake, João. Tecnologia maravilhosa. Sua voz dizendo exatamente o que eu preciso que você tenha dito. Marina percebeu a sofisticação do plano. Larissa não era apenas uma criminosa oportunista, era uma profissional experiente com recursos tecnológicos avançados. Então, qual é o plano? Marina perguntou, tentando ganhar tempo para pensar em algo. Simples. Sua mãe tem um colapso cardíaco hoje à noite. Trágico, mas previsível dados os problemas de saúde. João fica devastado, é claro, mas também aliviado porque agora pode começar uma nova vida com sua esposa grávida. E se ele não concordar? Larissa sorriu friamente. Então ele vai para a cadeia por assassinato, e eu fico viúva muito jovem, herdando tudo mesmo assim. Na verdade, seria até mais limpo. João estava olhando entre Marina e Larissa como um animal encurralado. Você planejou até isso? Desde o começo. Desde antes do começo, estudei vocês por meses antes de fazer o primeiro contato. Marina de repente lembrou de algo. Larissa, você disse que trabalha com fraudes há quanto tempo? Uns 10 anos. Por quê? Já fez isso antes? Casar com homens para roubar suas famílias? Larissa hesitou por uma fração de segundo. Foi o suficiente para Marina perceber que havia tocado em algo importante. Responde, insistiu Marina. Isso não importa. Importa sim. Quantas famílias você destruiu? Quantas pessoas morreram? João também captou a hesitação. Larissa, responde à pergunta da minha mãe. Vocês não vão gostar da resposta. Marina sentiu um frio na barriga. Quantas? Larissa se apoiou na parede, o frasco ainda na mão, mas sua postura havia mudado ligeiramente. Era como se uma parte dela quisesse se vangloriar dos seus feitos. Vocês são a quinta família. Quinta, João repetiu, horror crescendo em sua voz. A primeira foi em São Paulo. Viúvo de 50 anos, 2 filhas adultas, patrimônio de R$800 mil. Marina sentiu náusea. O que aconteceu com ele? Infarto durante a lua de mel. Muito conveniente. E as filhas? Uma teve um acidente de carro investigando demais, a outra aceitou minha versão dos fatos. João estava tremendo visível agora. Você matou pessoas. Você realmente matou pessoas. Eu removi obstáculos. A segunda família foi em Brasília. Para! João gritou. Eu não quero ouvir. Mas Marina queria. Precisa entender com quem estavam lidando. Conta, ela disse firmemente. Larissa olhou para ela com algo que poderia ter sido respeito. A segunda família foi mais complicada. O homem tinha 3 filhos e uma ex-esposa muito esperta. Tive que ser mais criativa. Criativa como? Incêndio. Casa inteira. Só sobrou o marido, que por acaso estava viajando a trabalho comigo. Marina engoliu seco. 5 pessoas mortas. Terceira família? Recife. Mais simples. Envenenamento mesmo. Só o marido e uma irmã dele. Quarta? Rio Grande do Sul. Acidente de barco. Toda a família foi pescar juntos. Só eu sobrevivi. João se deixou cair na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Meu Deus! Meu Deus do céu! Marina fez as contas mentalmente. Quantas pessoas você matou no total? Larissa pensou por um momento. 16? Não, 17. Esqueci de contar um primo que apareceu fazendo perguntas demais. 17 pessoas. Marina estava cara a cara com uma assassina em série, que havia transformado o casamento em um método de operação. Por que você conta isso tudo? Marina perguntou. Não tem medo que a gente denuncie? Larissa riu genuinamente pela primeira vez na noite. Dona Marina, vocês acham que vão sair vivos desta casa? A pergunta ecoou no silêncio da sala como um tiro. Marina sentiu cada músculo do seu corpo se tensionar, mas ao mesmo tempo, uma clareza estranha tomou conta da sua mente. Havia algo liberador em finalmente entender a extensão real do perigo que enfrentavam. Então é assim que vai terminar, Marina disse, sua voz mais calma do que ela esperava. Depois de 17 pessoas, nós seremos 18 e 19. Na verdade, Larissa corrigiu. Vocês serão apenas mais um caso. João mata a mãe por ganância
e depois se suicida por remorso. Muito trágico. Muito brasileiro. A viúva grávida fica com tudo. João levantou a cabeça das mãos. Seus olhos estavam vermelhos, mas Marina viu algo novo neles. Não apenas desespero, mas uma determinação que ela reconhecia. Era a mesma expressão que ele tivera quando criança, quando finalmente decidia enfrentar um valentão na escola. Tem só um probleminha no seu plano, Larissa, João disse, se levantando lentamente. Qual? Eu gravei nossa conversa? Larissa piscou, momentaneamente confusa. Como assim? João mostrou seu celular, que estava na mesa desde que chegaram. A tela mostrava um aplicativo de gravação ativo. Desde quando você mencionou os 300 mil reais? Tudo gravado. Sua confissão sobre as outras famílias, sobre o veneno, sobre seus planos para nós. Tudo. O rosto de Larissa se contorceu de raiva. Seu filho da puta! Marina viu Larissa se mover em direção ao telefone, mas algo dentro dela se ativou. Décadas de lidando com adolescentes agressivos em sala de aula, anos de defender seu espaço como mulher em uma sociedade machista, toda uma vida de pequenas batalhas culminaram neste momento. Marina se jogou entre Larissa e o telefone. João, saia daqui, vai para os vizinhos, chama a polícia! Larissa tentou empurrá-la, mas Marina agarrou o braço da jovem com uma força que não sabia que possuía. O frasco de arsênico voou da mão de Larissa, espatifando-se no chão. Solta eu, velha louca! João, sai daqui agora! Marina sabia que não tinha chance física contra uma mulher 20 anos mais nova, mas também sabia que não precisava vencer. Só precisava ganhar tempo. Larissa avançou contra ela com fúria, tentando empurrá-la para o lado. Mas Marina agarrou o braço da jovem com uma força que nem sabia que possuía. O frasco de arsênico voou da mão de Larissa, espatifando-se no chão. Solta eu, velha louca! João, sai daqui agora! Marina ouviu a porta da frente bater e soube que o filho havia escapado. Agora era só ela e Larissa, lutando no meio da sala. Marina sabia que não tinha chance física contra uma mulher 20 anos mais nova, mas também sabia que não precisava vencer, só precisava ganhar tempo. Larissa conseguiu se soltar e correu atrás do celular, mas Marina se jogou no chão e agarrou o aparelho primeiro. Larissa chutou suas costelas com força, fazendo-a gemer de dor, mas Marina não soltou o telefone. Dá aqui essa merda! Marina rolou pelo chão, protegendo o celular contra o peito. Podia ouvir Larissa procurando algo na casa, provavelmente uma arma ou outro frasco de veneno. Dona Marina, a senhora só está atrasando o inevitável. Vou matar você de qualquer jeito. Marina conseguiu se arrastar até debaixo da mesa de jantar. Não era um esconderijo, mas dava alguns segundos preciosos. Pelo menos João estava seguro. Era isso que importava. Ouviu sirenes na distância. Larissa também ouviu. Porra! Esse moleque foi rápido! Marina sentiu uma onda de alívio e orgulho. João havia conseguido. Seu menino havia conseguido. Larissa apareceu agachada ao lado da mesa, segurando uma faca de cozinha. Seus olhos estavam completamente selvagens agora. Não havia mais cálculo, só desespero e raiva. A senhora ferrou com tudo, velha desgraçada! Marina olhou nos olhos da assassina e viu sua própria morte refletida ali. Mas estranhamente não sentiu medo. Sentia algo parecido com vitória. Ferrei mesmo, disse sorrindo. E sabe de uma coisa, Larissa? Valeu a pena. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Larissa ergueu a faca, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta da frente explodiu. Polícia! Ninguém se mova! Larissa se virou na direção dos policiais e Marina aproveitou para rolar para longe da mesa. Viu Larissa hesitar por um segundo, a faca ainda na mão, os policiais gritando ordens contraditórias. Por um momento, pareceu que Larissa ia se render. Então ela sorriu. Aquele mesmo sorriso frio que Marina havia aprendido a reconhecer. E se virou para os policiais com a faca erguida. Marina fechou os olhos quando ouviu os disparos. 3 meses depois, Marina estava sentada na varanda da sua casa, tomando café e lendo o jornal. A manchete da página policial dizia:
Assassina em série que matou 17 pessoas é morta em confronto com a polícia. João apareceu na porta, carregando uma xícara de café para ele. Mãe, o Dr. Carlos ligou. Disse que seus exames estão limpos. Nenhum rastro de arsênico no organismo. Marina sorriu. Graças a Deus. E obrigada por ter insistido para eu fazer a desintoxicação no hospital. João se sentou ao lado dela. Mãe, eu preciso pedir desculpa. Por que, filho? Por ter duvidado da senhora. Por ter deixado aquela criatura entrar na nossa família. Marina colocou a mão no braço do filho. João, você não tinha como saber. Ela era profissional. Enganou dezenas de pessoas antes de nós. Mas a senhora desconfiou. Desconfiei porque sou velha e chata? Marina riu. E por que professoras desenvolvem um sexto sentido para mentiras depois de 30 anos lidando com adolescentes inventando desculpas? Ficaram em silêncio por alguns minutos, aproveitando a manhã ensolarada de março em Belo Horizonte. Mãe, João disse eventualmente, o que a polícia descobriu sobre as outras famílias? Marina suspirou. Conseguiram conectar Larissa com pelo menos 4 casos. As famílias de São Paulo e Brasília foram realmente obra dela. Estão exumando corpos, investigando mortes que pareciam naturais. E o dinheiro? Recuperaram cerca de 80% da minha pensão. Larissa tinha contas em vários bancos, várias identidades. A Polícia Federal disse que ela fazia parte de uma rede maior de criminosos especializados em golpes matrimoniais. João balançou a cabeça. Uma rede. Filho, a gente teve sorte. Muita sorte. Como assim? Marina mostrou uma carta que estava na mesa. Recebi isso ontem, de uma mulher de Porto Alegre que perdeu o marido e 2 filhos num acidente de barco. Ela disse que sempre desconfiou da viúva, mas nunca conseguiu provar nada. João pegou a carta e leu em silêncio. Ela está agradecendo? Está. Disse que nossa denúncia ajudou a polícia a reabrir o caso dela. Aparentemente, Larissa não foi tão cuidadosa em Porto Alegre quanto pensava. Marina se levantou e foi até a grade da varanda, olhando para a rua tranquila onde havia vivido por mais de 20 anos. Sabe o que mais me impressiona, João? O quê? Durante todos esses meses, enquanto ela me envenenava lentamente, eu achava que estava ficando velha e fraca. Achava que as dores, o cansaço, a confusão eram sinais de que meu corpo estava desistindo. Marina se virou para o filho. Mas quando chegou a hora de lutar, quando você estava em perigo, descobri que ainda tinha força. Descobri que ainda podia ser uma leoa quando precisasse. João sorriu. A senhora sempre foi uma leoa, mãe. Eu que às vezes esqueço. Marina voltou para sua cadeira e pegou o jornal novamente. Na página seguinte havia uma pequena nota sobre prevenção de golpes contra idosos. João, acho que devíamos fazer alguma coisa. Como assim? Palestras, workshops, ensinar outras pessoas a reconhecer os sinais. A polícia disse que golpes como esse estão aumentando. João assentiu pensativamente. A senhora tem razão. Quantas outras famílias podem estar passando por isso agora mesmo? Marina pensou nas 17 pessoas que Larissa havia matado. Em todas as famílias destruídas, todos os sonhos interrompidos. Pensou também na mulher de Porto Alegre, vivendo há anos com a suspeita de que o marido e os filhos haviam sido assassinados. Vou ligar para o Dr. Carlos hoje. Ele conhece gente na Secretaria de Assistência Social. Talvez a gente consiga organizar algo. E eu posso ajudar com a parte tecnológica? João ofereceu. Mostrar como os criminosos usam aplicativos e redes sociais para coletar informações. Marina sorriu, sentindo algo que não experimentava há muito tempo. Propósito. Sabe, João, durante aqueles meses em que ela me envenenava, eu me sentia inútil. Uma velha aposentada sem função, sem importância. Mãe, deixa eu terminar. Hoje eu sei que não sou inútil. Sei que minha experiência, minha idade, até minha desconfiança de velha chata podem salvar vidas. Marina olhou novamente para a rua, mas desta vez não viu apenas tranquilidade. Viu possibilidades. E você, filho? Como está se sentindo? João ficou quieto por um momento. Traído. Usado.
envergonhado por ter sido tão ingênuo. É normal. Mas também, aliviado? Sabe, mãe, durante os últimos meses do casamento, eu sentia que tinha alguma coisa errada. Larissa era perfeita demais, carinhosa demais. Sempre sabia exatamente o que dizer. Sua intuição estava certa. Então por que eu ignorei? Marina pensou na pergunta. Por que você queria acreditar que merecia ser amado? E merece, filho. Só que por alguém verdadeiro. João assentiu, os olhos um pouco úmidos. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você percebeu que ia morrer naquela sala, do que você teve medo? Marina refletiu sobre a pergunta. Lembrou-se daqueles momentos finais, quando Larissa ergueu a faca, quando a morte parecia inevitável. Tive medo de não ter te protegido o suficiente, de você carregar culpa pelo resto da vida, de não ter ensinado você a se defender de pessoas como ela. E agora? Agora sei que ensinei sim. Você gravou a conversa, você escapou, você trouxe ajuda, você se defendeu perfeitamente. João se levantou e beijou a testa da mãe. Acho que a gente se defendeu juntos. Marina o abraçou forte, sentindo gratidão por estarem ambos vivos, ambos inteiros, ambos mais fortes do que eram antes. E você sabe o que mais, João? O quê? Aquela mulher passou meses tentando me convencer de que eu era velha, fraca e inútil. Gastou tanto tempo me estudando, me manipulando, me envenenando. Marina sorriu. E no final, foi ela quem subestimou o poder de uma professora aposentada de 63 anos, que ainda tinha muito pelo que lutar. O telefone tocou dentro de casa. Era o Dr. Carlos, confirmando o primeiro workshop sobre prevenção de golpes contra idosos. Marina Santos havia descoberto sua nova missão na vida: transformar sua experiência de quase vítima em escudo protetor para outros. E Larissa Ferreira, por toda a sua inteligência e planejamento, havia cometido um erro fatal. Havia atacado uma família que sabia lutar junta.